Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Sergipe. Livro 1. Da Organização, da Composição e da Competência. Artigo 1. Este regimento interno disciplina a composição, o funcionamento e a competência dos órgãos jurisdicionais do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e regula os procedimentos que lhe são atribuídos pela Constituição da República, pela Constituição do Estado e pelas leis. Artigo 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, com sede na capital e jurisdição em todo o Estado, compõe-se por desembargadores, conforme estabelecido pelo Código de Organização Judiciária do Estado de Sergipe, nomeados em conformidade com a Constituição do Estado e das leis de regência. Título 1. Dos órgãos de direção do Tribunal de Justiça. Artigo 3. A direção do Tribunal de Justiça é exercida pelos seguintes órgãos: inciso 1, Presidência; inciso 2, Vice-Presidência; inciso 3, Corregedoria Geral da Justiça. Capítulo 1, da Presidência. Artigo 4. Respeitado o disposto nas Constituições Federal e Estadual e na legislação infraconstitucional de regência, especialmente no Código de Organização Judiciária, cabe ao Presidente dirigir o Tribunal de Justiça e representar o Poder Judiciário do Estado de Sergipe perante os demais poderes constituídos e demais autoridades. Artigo 5. São atribuições do Presidente do Tribunal de Justiça, inciso 1, administrar o Poder Judiciário do Estado e praticar os atos decorrentes de sua atribuição. Inciso 2, exercer o poder de polícia administrativa, mantendo a ordem e o decoro do tribunal. Inciso 3. Exercer a inspeção e a correção da atividade jurisdicional do Tribunal de Justiça, de seus órgãos colegiados e membros, gabinetes e estrutura auxiliar, diretamente ou por delegação aos órgãos da estrutura administrativa. Inciso 4. Analisar os pedidos de mutirão e outras medidas de apoio feitas pelos gabinetes dos desembargadores e pelas demais estruturas auxiliares de segunda instância. Inciso 5. Publicar mensalmente os dados estatísticos sobre os trabalhos do Tribunal de Justiça nos termos deste regimento. Inciso 6. Deferir compromisso e posse aos magistrados e servidores. Inciso 7. Determinar de ofício ou em cumprimento à decisão do tribunal a instauração do processo de verificação de invalidez de magistrado. Inciso 8. Promover a aposentadoria de magistrado por implemento de idade ou por invalidez comprovada. Inciso 9. Declarar a vacância de cargo por abandono ou renúncia de magistrado. Inciso 10. Instaurar de ofício ou por provocação da Corregedoria Geral da Justiça processo administrativo disciplinar em face dos servidores. Inciso 11. Organizar e determinar a publicação da lista de antiguidade dos desembargadores, juízes de entrância final, juízes de entrância inicial e juízes substitutos, anualmente, logo após a aprovação pelo Tribunal Pleno, competindo-lhe ainda a atualização da lista a cada movimentação da carreira. Inciso 12. Encaminhar ao governador do Estado de Sergipe a lista tríplice para a nomeação de desembargadores nas vagas destinadas aos membros do Ministério Público e aos advogados. Inciso 13. Apreciar os expedientes relativos aos servidores da Justiça de primeira e segunda instâncias. Inciso 14. Baixar os atos relativos às promoções, remoções, permutas, transferências e readaptações dos servidores. Inciso 15. Disciplinar o rito das sessões solenes. Inciso 16. Conceder licença e férias aos servidores e aos magistrados, ouvido o Tribunal Pleno quanto a estes últimos. Inciso 17. Apreciar os pedidos de aposentadoria e exoneração de magistrados e servidores. Inciso 18. Prover, baixando os atos necessários, os cargos públicos no âmbito do Poder Judiciário. Inciso 19.
empossar o juiz de paz eleito na forma do Código de Organização Judiciária e das Constituições Federal e Estadual. Inciso 20. Receber e processar as denúncias relativas aos desembargadores e encaminhar ao Tribunal Pleno, quando for o caso, a proposta de instauração de processo administrativo disciplinar. Inciso 21. Aplicar sanções disciplinares aos magistrados e servidores. Inciso 22. Aplicar sanções administrativas de multa, advertência, suspensão temporária de participação em licitações e declaração de idoneidade oriundas de procedimentos licitatórios e contratos administrativos na forma da lei. Inciso 23. Elaborar e encaminhar ao Poder Legislativo, após a aprovação do Tribunal Pleno, a proposta orçamentária do Poder Judiciário, bem como os pedidos de abertura de créditos extraordinários, especiais ou suplementares. Inciso 24. Designar. A linha A. O juiz que deverá substituir membro efetivo do tribunal nos casos de férias, licenças e outros afastamentos, ouvidos o substituído e o tribunal. A linha B. Os juízes de direito indicados pelo Corregedor-Geral da Justiça para exercer as funções de juízes corregedores. A linha C. Os juízes de direito indicados pelo Corregedor-Geral da Justiça para exercer a direção de fórum. A linha D. Os juízes auxiliares da Presidência. Inciso 25. Submeter ao Tribunal Pleno. A linha A. A indicação do Ouvidor-Geral de Justiça. A linha B. A criação de comitês, bem como sua composição quando não lhe couber designação direta. A linha C. Já com o projeto do correspondente regulamento, a abertura de concurso público para preenchimento de cargos de magistrado, servidor e delegatários do serviço extrajudicial. A linha D. O plano plurianual de gestão. Inciso 26. Criar comissões e grupos de trabalho e designar seus membros. Inciso 27. Designar, quando autorizado pelo Pleno, os membros dos comitês instituídos. Inciso 28. Presidir as sessões do Tribunal Pleno e do Conselho da Magistratura, assim como convocar sessões extraordinárias destes órgãos. Inciso 29. Convocar sessões solenes. Inciso 30. Participar como membro votante. A linha A. Do julgamento de natureza administrativa, salvo quando tiverem por objeto ato discricionário da própria presidência. A linha B. Dos julgamentos de natureza judicial que tratem de questão constitucional. A linha C. Em quaisquer casos, quando for necessária composição de quórum de julgamento. Inciso 31. Proferir voto de desempate quando não tiver participado do julgamento, vedada em qualquer hipótese em feitos administrativos ou judiciais, votar mais de uma vez, ainda que mantido o empate colegiado. Inciso 32. Expedir precatórios e requisitar o pagamento de débito nas execuções contra a Fazenda Pública e ordenar o sequestro de rendas nos casos previstos na Constituição, bem como baixar normas relativas ao seu processamento nos termos deste regimento. Inciso 33. Executar e fazer executar as decisões do Tribunal Pleno. Inciso 34. Determinar a distribuição dos recursos e outros feitos da competência do Tribunal e das Câmaras, julgando o recurso interposto das decisões dos juízes auxiliares. Inciso 35. Decidir sobre, a linha A, os pedidos de suspensão de segurança nos limites de sua competência. A linha B, a admissibilidade dos recursos aos tribunais superiores e os seus incidentes. A linha C, a avocação da remessa necessária não remetidas. Inciso 36. Relatar. A linha A medida cautelar que busca conferir efeito suspensivo aos recursos para os tribunais superiores nos casos em que ainda não tenha sido proferido o juízo de admissibilidade. A linha B. As arguições de suspeição ou de impedimento de desembargador ou juiz convocado. A linha C. A intervenção estadual nos municípios. Artigo 6. O presidente, em seus afastamentos temporários e impedimentos, inclusive quando chamado ao exercício da governadoria do Estado, será substituído pelo vice-presidente ou, sendo ele impedido,
pelo desembargador mais antigo. Parágrafo único. Não atuará como substituto do presidente o Corregedor-Geral da Justiça ou desembargador que já esteja substituindo outra função da mesa diretora ou que atue no Tribunal Regional Eleitoral. Seção 1. Da Assessoria Especial da Presidência. Artigo 7. O presidente será assessorado por 2 juízes de direito provenientes da entrância final, cuja denominação será juízes auxiliares da presidência e que exercerão suas atribuições administrativas e jurisdicionais na forma da lei, deste regimento interno e dos atos do presidente. Parágrafo 1. O exercício das atribuições dos juízes auxiliares cessa com o término do mandato do presidente. Parágrafo 2. Os juízes auxiliares, uma vez designados, podem ser dispensados dos serviços das varas de que forem titulares. Parágrafo 3. Além da hipótese de que trata o caput deste artigo, a presidência do tribunal também poderá convocar um juiz auxiliar para atuar exclusivamente na gestão e supervisão dos procedimentos relacionados aos precatórios e requisições de pequeno valor. Artigo 8. São atribuições da Assessoria Especial da Presidência: inciso 1, representar o presidente nas comissões, comitês, reuniões e outros eventos quando necessário. Inciso 2, promover reuniões com os representantes de órgãos externos com o fito de se buscar o aprimoramento das atividades jurisdicionais. Inciso 3, servir de elo de comunicação e interlocução entre a presidência e os magistrados e servidores. Inciso 4, coordenar ações junto aos setores estratégicos da presidência. Inciso 5, decidir as dúvidas relacionadas à distribuição de processos perante o tribunal. Inciso 6, participar de comissões, comitês, grupos de trabalho e afins. Inciso 7, atender ao cumprimento da delegação do presidente para a prática de atos administrativos. Capítulo 2, da vice-presidência. Artigo 9. Compete ao vice-presidente, inciso 1, substituir o presidente em seus afastamentos, impedimentos ou suspeições. Inciso 2, colaborar com o presidente nos atos de representação do Tribunal de Justiça. Inciso 3, dirigir os serviços de divulgação judiciária do Diário Oficial da Justiça e outras publicações que lhe sejam confiadas pelo Tribunal Pleno. Inciso 4, realizar o serviço de degravação dos interrogatórios e depoimentos prestados nas sessões de julgamento do Tribunal do Júri, nos termos estabelecidos em lei e conforme atos normativos do Tribunal. Inciso 5, relatar exceção não reconhecida oposta em face do presidente do Tribunal. Inciso 6, em caso de impedimento, suspeição ou por delegação do presidente, processar e exercer juízo de admissibilidade de recursos para as instâncias superiores e decidir questões sobre eles, incidentes, inclusive suspensão. Eu vou ler de novo, porque eu acho que estava errada o texto aqui. Acho que não é sobre eles, é sobre esses incidentes. Vou ler de novo. Inciso 6. Em caso de impedimento, suspeição ou por delegação do presidente, processar e exercer juízo de admissibilidade de recursos para as instâncias superiores e decidir questões sobre eles. Incidentes, inclusive suspensão do trâmite de recursos vinculados ao regime de repercussão geral e repetitivos, além das medidas cautelares. Inciso 7. Receber e indexar as determinações de destaque, acrescentar novos julgados relevantes e organizar e formatar o boletim de jurisprudência. Artigo 10. O vice-presidente será substituído em seus afastamentos e impedimentos pelo desembargador mais antigo. Parágrafo único. Não atuará como substituto do vice-presidente o Corregedor-Geral da Justiça
ou desembargador que já esteja substituindo outra função da mesa diretora ou que atue no Tribunal Regional Eleitoral. Capítulo 3 da Corregedoria Geral da Justiça. Artigo 11. Cabe à Corregedoria Geral da Justiça, que é órgão de inspeção, fiscalização, disciplina e orientação administrativa nos serviços judiciários de primeira instância e dos delegatários, inciso 1. Verificar, ordenando as providências adequadas. A linha A. A forma com que os juízes de direito, os servidores e os delegatários servem seus cargos e os seus ofícios. A linha B. Se as audiências são feitas regularmente e nos dias e horas determinadas. A linha C. Se as unidades judiciárias e os setores de apoio direto estão com acesso disponível ao público no horário do expediente. A linha D. Se os termos, autos e escrituras cumprem as formalidades exigidas em lei. A linha E. A regularidade do exercício dos ofícios dos delegatários no exercício de suas funções, a qualidade do serviço prestado e a regularidade dos emolumentos recebidos. Inciso 2. Examinar os processos judiciais das unidades para: a linha A. Recomendar providências conforme sua competência instituída. A linha B. Ordenar o andamento dos processos pendentes que se acharem demorados, qualquer que seja a fase em que estiverem. Inciso 3. Proceder à inspeção nas unidades prisionais do Estado e dentre outras medidas. A linha A. Visitá-los, verificando se está sendo obedecido o regime penal a que foi o réu condenado. A linha B. Examinar se oferecem condições de segurança e salubridade. A linha C. Verificar se há alguém neles mantido ilegalmente, adotando em cada caso a providência legal. A linha D. Determinar a separação de criminosos primários. A linha E. Dar audiência aos presos, cooperando com os órgãos inerentes e com os advogados. A linha F. Verificar se há julgamentos atrasados, providenciando junto aos juízes de direito respectivos a conclusão dos processos. Inciso 4. Inspecionar a gestão dos depósitos judiciais, fiscalizando os recolhimentos e as contas. Inciso 5. Assessorar as unidades jurisdicionais quanto às melhores práticas procedimentais e de gerenciamento. Inciso 6. Definir e fazer cumprir regras de uniformização de procedimentos das unidades jurisdicionais, notadamente quanto à rotina cartorária e atividades de gabinete do juiz de direito. Inciso 7. Gerir as regras dos sistemas de controle processual afetas à sua competência e determinar aos setores responsáveis as correções e alterações que entender necessárias. Inciso 7. Realizar correções que entenda necessárias ou que tenham sido determinadas pelo Tribunal Pleno. Inciso 9. Realizar as inspeções permanentes dos serviços judiciários de primeira instância. Inciso 10. Analisar os pedidos de mutirão e outras medidas de apoio feitas pelas unidades judiciárias de primeira instância. Inciso 11. Elaborar projetos estratégicos e de relevância jurídica, propor seus cadastros no plano de gestão e gerenciar os projetos de sua iniciativa. Inciso 12. Conhecer das representações e reclamações relativas ao serviço judiciário e determinar ou promover as diligências que se fizerem necessárias. Inciso 13. Receber e processar as representações relativas aos juízes de direito, servidores e delegatários e conforme o caso. A linha A. Encaminhar ao Tribunal Pleno a proposta de instauração de processo administrativo disciplinar em face de juízes de direito. A linha B. Encaminhar ao presidente do tribunal a proposta de instauração de processo administrativo disciplinar em face de servidores do Tribunal de Justiça. A linha C. Processar e julgar o processo administrativo disciplinar em face dos delegatários e aplicar as sanções cabíveis. Inciso 14. Representar ao presidente do tribunal quanto à aplicação de sanções disciplinares que ultrapassem de sua competência. Inciso 15. Remeter ao órgão competente do Ministério Público para os devidos fins cópias de peças dos processos administrativos quando houver elementos indicativos da ocorrência de crime cometido por servidor ou delegatário.
Inciso 16. Estabelecer a tabela de substituição entre juízes de direito. Inciso 17. Propor a designação de magistrados para servirem em unidades jurisdicionais, quando necessário ao cumprimento dos princípios constitucionais e no interesse da justiça. Inciso 18. Indicar ao presidente para designação os juízes de direito de entrância final para os cargos de juízes auxiliares. Inciso 19. Indicar anualmente nas comarcas providas de 2 ou mais varas para apreciação pelo presidente o juiz que exercerá a direção do fórum. Inciso 20. Julgar os recursos das decisões administrativas não disciplinares dos juízes de direito, dentre eles os referentes às reclamações sobre cobrança de custas e emolumentos. A linha B. Os que tratem dos atos de fiscalização das unidades prisionais. Inciso 21. Opinar no que couber sobre o vitaliciamento dos juízes de direito, bem como seus pedidos de remoção, promoção, permuta, férias e licenças. Inciso 22. Elaborar as consolidações normativas, judicial e extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça e suas respectivas atualizações, sendo facultado aos desembargadores, magistrados, servidores e delegatários apresentarem propostas para o seu aperfeiçoamento. Inciso 23. Regulamentar sua estrutura administrativa e o correspondente quantitativo de servidores em cada setor, inclusive a discriminação de atribuições dos juízes corregedores. Artigo 12. As atividades inerentes aos procedimentos de inspeção e de correição serão normatizadas nas consolidações normativas, judicial e extrajudicial e deverão viabilizar a fiscalização, disciplina e orientação das atividades da primeira instância e dos cartórios extrajudiciais.